Pode. Semana passada falamos de uma maneira resumida sobre algumas pessoas, alguns líderes do Antigo Testamento, embora eu só consegui destacar alguns do livro de Gênesis. E aí, hoje, a semana passada, eu falei sobre as características boas de liderança, a partir do que Paulo também falou a Timóteo. Hoje, esta última aula de liderança, eu quero ressaltar para vocês sobre o perfil de líderes que estão na contramão da cultura do céu. Líderes que estão enraizados na filosofia de Satanás. Líderes que têm um DNA da própria carne, e não só da sua própria carne, mas características que também esteve e sempre está no coração de Lúcifer. Eu quero chamar a sua atenção hoje, quando os apóstolos afirmam que os falsos líderes, assim também o próprio mestre nos adverte sobre isso. Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele se despede, ele alerta sobre líderes que têm características de Lúcifer. E João, o apóstolo, ele vai falar também sobre os anticristos. Eu estou pregando na igreja, comecei semana passada, sobre a questão dos últimos tempos. Estou falando sobre o tema até que ele venha, ressaltando exatamente a volta do Senhor. E aí eu vou na contramão dos dispensacionalistas, e inclusive que acreditam naquilo que está passando na Record, na Apocalipse, por exemplo. Eu nunca preguei sobre escatologia, nunca preguei sobre isso, é a primeira vez que faço isso na minha igreja. E aí, exatamente na minha igreja. Eu tenho que fazer isso na minha igreja, porque senão, se eu vir aqui, por exemplo, para modo e falar de escatologia, eu vou ter que falar de todas as linhas teológicas, escatológicas, para que não haja divergência. Assim, pastor, assim que a gente está combinamos aqui. Mas eu ressaltei, aqui, penso isso, penso aquilo, tá, mas eu vou falar do que é. Vou falar o que eu creio. E aí, semana que vem eu faço os sinais da vida do Senhor. E aí, quando eu estou lembrando, eu estou falando disso, porque eu acabei de falar dos anticristos. E aí, espera-se, segundo os dispensacionalistas, né? Tu é também. Também é. Esperam-se os grandes estudiosos da Bíblia, eu respeito, embora não acredito. Mas, você vai digitar esse vídeo, tá? E aí, falam-se que anticristo virá após o arrebatamento e vai atuar durante 7 anos, aquela coisa toda que você já conhece, você sabe, não vou nem dar então. Mas eu vou falar aqui com total convicção. Os apóstolos já falavam desses anticristos. João também chegou a falar desses anticristos. Falsos líderes, falsos profetas, falsos líderes. Pessoas com características de difamar o Cristo, falar contra a mensagem de Cristo. De certa forma, se vai ter anticristo no mundo da eu quero ver uma coisa. Eu não estou preso nessa ideia de que vai ter ou não vai ter. Uma coisa eu sei, eu não vou ficar, se alguém quiser ficar, fica, eu não vou ficar. Mas como será o anticristo? Se você crê nisso, como será o anticristo, depois você me conta lá na eternidade, porque eu não quero saber, porque eu não quero ficar com. Amém? O mais importante é que eu vou seguir. Amém.
Amém, irmão? O mais importante nessa discussão toda é: nós iremos subir. Esta coisa de que a tribulação é antes ou depois, o reinado como que é isso? Eu não sei, eu sei que eu estou reinando com Cristo. Eu só sei que o reino de Deus já chegou sobre a minha vida. Ele já está governando a minha vida. Pronto, final. Eu creio nesse ponto de vista. Já que Ele é Senhor da minha vida, porque o Senhor diz o quê? Governo. Já que Ele governa a minha vida, eu não quero saber. Mas tribulação, bom, Jesus já deixou claro, muitos deles aflições, deles morrendo. Eu venci, tu vencerás. Pastor, escatologia, como nós conversamos, é bem complicada. Porém, eu fico naquela palavra de Jesus, no primeiro capítulo de Atos. A nós não compete ficar estudando épocas, querendo saber de épocas, porque compete ao Senhor. Agora, em relação à igreja e o arrebatamento, eu acredito que o Senhor ele vem para buscar a sua igreja, mas que a igreja, se tiver uma tribulação, a igreja vai passar por essa tribulação. A primeira igreja passou? Então você não é. A primeira igreja passou. Por que a igreja. Por que a gente vai alguém? Não é negócio de tirar a igreja da terra? Mas o mais importante é que estamos com Cristo. Não é verdade? O pastor é inteligente como eu. Brincadeira, não é que quem concorda, quem não concorda conosco, não é que não é inteligente, não é isso, gente. É brincadeira da parte. O que eu quero chamar a sua atenção é que desde a época havia homens que proclamavam, que falavam contra Cristo, líderes que se levantavam contra a mensagem da cruz. Eu quero falar um pouco sobre isso. Falar desses líderes é fácil. Olha, Laura. Congelei tudo, pastor. Que lindo. Bom, você percebe que falar dos líderes com DNA na terra, com o coração de Lúcifer, também é fácil. Difícil é distinguir se essas características só de parte de nós. Porque ora nós temos um pouco de Saul, ora nós temos um pouco de Absalão. Ora temos características muito fortes de Davi, mas também temos características também fortes, enraizadas por conta do pecado. Características de Saul e de Absalão. Eu quero chamar a sua atenção porque, na realidade, quando nós assimilamos, entendemos, Hernandes Dias Lopes fala no seu livro, Morte da Panela, que é necessário, é fundamental que os líderes se prostam em lágrimas diante do altar do Senhor, diante de Deus, para distinguir, para analisar, para perceber quem somos. Isso é fundamental. A ideia do livro Perfil dos Três Reis destaca essa reflexão. Será que eu sou Saul? Será que eu também tenho raízes de Absalão? Porque o problema é que nós temos dificuldade de fazer o que Paulo falou em Coríntios. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinar o homem a si mesmo não é uma tarefa fácil. É engraçado que quando um casal recém-casado, aí um pergunta para o outro: oi, amorzinho, está com alguns defeitos da minha pessoa? Não, são anjos. Ele não tem defeito nenhum, está tudo certo, está tudo ok, tudo beleza. Aí passa 2 anos. Aí já não precisa nem perguntar: amorzinho, fala algumas características defeituosas, não precisa nem falar isso, já fala. Já está destacando. Ou seja, comer 1 quilo de sal é fundamental.
para conhecer a pessoa. Claro que vai levar tempo, a convivência é uma característica fundamental para conhecer pessoas. E como nós conhecemos pessoas? Convivendo. É muito fácil falar que está o pastor que está na mídia, ou que não está na mídia, ou que está em outra denominação, e destacar algumas coisas dele, e dizer que fulano não presta, ou ciclano não presta. É fácil falar. Ou dizer que aquela pessoa, nossa, grande pregador, é uma referência. É fácil falar. Eu quero saber se nós conseguimos conviver com pessoas pelas quais a gente, com anos e anos, a gente vai dizer, essa pessoa mantém a integridade, mantém a reputação, mantém a serenidade, mantém a sabedoria. Então, como prometi semana passada, vamos cumprir. Judas, e aí nós vamos falar um pouco dessas características de líderes que podem estar entre nós. E aí nós precisamos verificar se de repente pode ser nós mesmos. A carta de Judas, nós lemos semana passada, só lemos, concluímos, e hoje eu quero analisar. Eu fiz uma exegese dessa carta alguns anos atrás e confesso que eu desejei muito transformar num livro, mas a editora olhou e falou assim, não é bom você fazer isso porque não vai vender. Interessante. É interessante como o marketing editorial quer dominar o mercado, tenta dominar. Não é verdade? Nas universidades é a mesma coisa. As empresas também mandam as universidades. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. A carta de Judas começa assim. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Duas coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro, Judas está escrevendo como servo. E servo é uma característica de líder segundo o coração de Deus. Servo é aquele que está à disposição para sofrer em favor do outro. Servo não é aquele que escolhe serviço. Servo é aquele que faz qualquer tipo de serviço necessário para glorificar Jesus Cristo. Hoje existem muitos servos, e é porque estamos numa geração mimimi, sabe aquela geração que só reclama e tal, quer tudo na mão, enfim, é complicado. Mas servos aqui, a palavra servo, no contexto que Judas está escrevendo, nessa época que Judas está vivendo, é aquele que é capaz, inclusive, de morrer em favor da igreja. Aí vem alguém dizendo o seguinte: pastor, você não precisa morrer pela igreja, Cristo já morreu. É verdade, Cristo já morreu pela igreja, fato. Os líderes que não têm o coração no reino de Deus não estão aptos para seguir adiante ao projeto de Deus. Líderes precisam aprender a morrer todos os dias, todas as horas. Tá certo? O serviço está em primeiro lugar. Segunda coisa que me chama a atenção é ele falando para a igreja, que são santificados. Os santificados e chamados e preservados, três características
fundamental para quem quer servir ao Senhor. O serviço só podem alguém servir pessoas a partir daquelas que foram santificadas. A palavra santificado tem a ver exatamente com estar em comum com Deus, estar em comum com os santos dos santos, estar em sintonia, ter as mesmas características do Deus Todo-Poderoso. Santidade tem a ver com andar como o Pai, ser como o Pai. E interessante destacar isso, porque quando fala do fruto do Espírito, estamos falando de atributos do Espírito Santo que está em nós. Esses atributos devem estar enraizados em cada coração. Está claro? Santificação também não é um ato apenas que já aconteceu. Já aconteceu mediante o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo em nós, que nos chamou para a vida cristã, mas ao mesmo tempo é um processo contínuo. Por isso que ele chama aqui duas características interessantes: aos chamados e aos preservados. Amém? Chamado, você foi chamado por Deus. E agora, interessante observar aqui, pessoas são chamadas pelo Espírito Santo para viver aquilo que Deus quer na terra. E preservados, aí é uma outra palavra bastante curiosa. A palavra preservado, alguns vão chamar da perseverança dos santos, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o aspecto de líderes, homens e mulheres cristãos que não se deixa abater por qualquer situação, se preserva. E quem preserva é o Espírito Santo. Mas quem tem que dar lugar somos nós. Nós precisamos nos colocar continuamente diante de Deus para que Ele possa se revelar a nós. Ele fala: misericórdia a vós, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever os resultados, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. E aqui ele já começa falando: eu tenho uma proposta para falar sobre salvação, porque eu creio que, Deus falando, eu creio que vocês precisam aprender sobre como preservar na fé, como lutar na fé. E aí é interessante observar isso, porque, olha, líderes que não entendem isso vão ter dificuldade de lidar com o povo de Deus. Por quê? O que Jesus está falando é o seguinte: vocês precisam seriamente batalhar pela fé. Não quer dizer que a pessoa, quando nasce de novo, chegou na igreja, rendeu-se a Jesus Cristo, essa pessoa por si só caminhar sozinha? Não. Precisa de alguém que dá sustentação a isso, precisa de pessoas que dão cobertura para essa pessoa, precisa de pessoas que possam estar guiando, orientando essas pessoas. Porque nós estamos numa liderança, obreiros, temos dificuldade, porque de vez em quando vacilamos na fé, duvidamos. Ora, a ansiedade é o quê? Quem fica ansioso aqui? Todos nós ficamos. A ansiedade é o quê? Uma característica de que em alguns momentos eu estou duvidando. Certo? Isso é natural. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Por isso que eu tenho um livro chamado Pecados Ocultos. Quem já leu? Pecados Ocultos, da Editora Vida. Vocês têm que ler. Vai falar de pecados ocultos. Sabe quais são os pecados ocultos? Ansiedade, orgulho. Ninguém vê, mas você sabe. É pecado. É pecado. A Bíblia fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você anda ansioso. O que você está fazendo? Pecado. Aí você fala: mas é um pecadinho. Tá bom. Tem alguém chegou e falou assim: pastor, eu acho que o tempo da graça é muito melhor do que o tempo da lei. Você pensa. Porque na lei fala: não adulterarás. Na graça diz assim: se você pensar e querer cometer alguma coisa, está adulterando. O que é melhor? A lei ou a graça? Nossa!
Aí falou, porque na lei a gente tinha que dar 10% do dízimo, na graça não precisa dar nada. Você, opa, não, você está errado. Na lei você dá 10%, na graça dá tudo. Não está entendendo. Não está entendendo a lógica da coisa. Só que tem uma vantagem. Quem está na graça, vive mediante a graça de Jesus Cristo, Senhor, e o Espírito Santo vai sustentando. Quem está na lei, vive debaixo da opressão do homem. Pode ou não pode? É assim? Essa é a distinção. Mas o que Judas está te chamando a nossa atenção? Nós somos convidados a rever a questão da batalha da fé. Daí, ele continua. Porque certos homens se introduziram que ia falar sobre salvação. Correto, pastor? Ele queria falar sobre salvação. Mas aí, olha só aquilo que eu quero chamar a sua atenção. Líderes sensíveis. Certo? Isso acontece, já aconteceu com o pastor Rubens, eu garanto que já. Por exemplo, você preparou a semana toda aquela pregação e tal, está empolgado, mas de repente você percebe que há uma coisa acontecendo no meio da comunidade, da igreja, aí o Espírito Santo fala, você vai ter que mudar tudo, prega sobre outra coisa. Não é verdade? Para você isso já? Quem é pastor aqui sabe o que eu estou falando. Já aconteceu isso. É o que Judas está fazendo. Aí ele pega e continua. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam condenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em lascívia e negam o único Deus, Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira característica de líderes com DNA da terra, DNA do inferno, são dissimuladores. Dissimuladores, o que é dissimulação? Alguém pode me ajudar? O que é dissimular? É disfarçar. É uma espécie de disfarce, né? Você... fingimento, um disfarce. Fingimento. Alguém mais? Dissimulação? Oi? Você quer falar? Desfazer. Muito bem. O que mais? Teatro. É isso? Teatro. Da persona, né? Tem, né? Persona, aquela isso, máscara, né? Muito bem. São pessoas que agem de uma forma na frente de muitos, mas por trás agem. É um falso, né? É falso. Dissimulador é isso, é um falso. Então, primeira característica de líderes, segundo característica de Lúcifer, dissimulador, falso. Ele tem outra cara, duas caras, fala assim. Outra coisa, convertem a graça do nosso Deus em lascívia. Olha só que interessante. Grava isso que eu vou falar, que Tim Keller disse isso no seu livro chamado O Evangelho Centrado. É isso, né? Ele pega e fala exatamente o seguinte: existe dois parâmetros interessantes. A graça sem verdade, torna-se lascívia, torna-se libertinagem. Graça sem verdade é libertinagem. A lei, e a verdade sem a graça torna-se legalismo. Verdade sem graça torna-se legalismo. Graça sem verdade torna-se libertinagem. Sabe aquela palavra de graça, está tudo liberado, tudo pode. Opa, quem disse isso? Isso não é a mensagem da graça. A mensagem da graça não fala que está tudo liberado. A mensagem da graça te chama para a santificação. A mensagem da graça te chama para o arrependimento. A mensagem da graça te chama para viver uma vida de temor do Senhor. Está entendendo o que eu estou falando?
Ou seja, o que alguns líderes podem fazer, é tudo certo, pode fazer do jeito que você quer, mas tudo fica à vontade. É isso que algumas pessoas fazem. E mais interessante mesmo que eu falei no decorrer das aulas, líderes que influenciam, muitas das vezes, são piores do que líderes de posição. Porque a questão aqui que eu estou falando, no sentido do negativismo, aqui no sentido de líderes péssimos, é isso. Porque tem líderes bons que influenciam, glória a Deus por isso. Mas tem líderes que influenciam por mal. Líderes que trabalham nos bastidores. Por exemplo, quantas das vezes alguém vai chegar para você, vai pedir um aconselhamento. E muitas das vezes, presta bem atenção nisso. Muitas pessoas vão procurar você para um aconselhamento, que na verdade ela já sabe o que vai fazer, já tem a decisão certa, ela só quer para dizer o seguinte, ó, foi o pastor que falou. É sério? Não é verdade? Existem pessoas que fazem assim. Ah, mas se o pastor foi contra, aí sai da igreja. Ela tem motivo para sair da igreja. É assim que muitas das vezes as pessoas fazem. Daí é fundamental e é necessário entender se nós também temos essas características. Nós agimos com duas caras? Nós somos verdadeiros em todo o tempo? Somos íntegros em qualquer lugar, em qualquer... Olha, eu não posso, por exemplo, eu tenho uma característica dentro da denominação Brasil para Cristo, muitas das nossas igrejas do Brasil para Cristo, muitas, aliás, 98%, vamos dizer assim, tem aquelas tradições como na ceia, tem que estar de terno, gravata, coisa toda. É lindo, eu gosto, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Só que eu tenho um problema. Na minha igreja, por exemplo, que vocês vão lá qualquer dia desse, e já foi. Como fica um porão, é quente. É quente. E quando esquenta, e se eu estou de gravata, eu morro. Então, eu não posso usar gravata. Só que eu gosto de usar, até gosto de usar. Principalmente até bom, bonito, eu gosto. Agora, eu gosto de usar, mas eu gosto muito mais de usar esportes de blazer, esporte, eu gosto também muito. Então, na minha igreja, eu tenho essa liberdade de chegar lá e ministrar. Com calça jeans, com blazer, com camisa social e tal, normal. Aí pego, tá, vai ter uma ceia regional, para as igrejas do Pai Cristo, vai ter que estar de terno. Não, eu vou estar do jeito que eu estou, vou ter que fingir uma coisa que eu não sou. Eu não posso fazer isso. Pastor, mas se todo mundo de lá tiver o costume de terno e gravata, não é o caso também da pessoa... Então, vamos lá, agora eu vou explicar. Ó, por exemplo, eu vou para a minha igreja sede, São Mateus. A minha igreja sede, todo mundo tem um hábito. Aí lá tem ar-condicionado, outra coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adaptar a essa realidade. Certo? Aí eu não vou de qualquer jeito mesmo, vou escolher um terno bonitão lá, tá? Estou lá, estou todo bonitão, também, mesma coisa. Claro, não tenha dúvida, tem que respeitar o ambiente. Tem pessoas que querem agredir, sabe? Não posso. Não. Por exemplo, aqui foi mal, o pessoal usa terno e gravata, mas aqui tem ar-condicionado, não posso usar gravata? Posso. Se eu chegar aqui, não tem problema nenhum. Correto? É isso. Mas no meu ambiente não dá para fazer isso. Eu fico sufocado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fingir uma coisa? Não. Eu não posso fingir. Está entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu tenho que mudar para fazer? Não. Eu tenho que respeitar. Por exemplo, você está no Tribunal de Justiça. Você vai de qualquer jeito? Não. Aí, se você se apresentar diante do juiz de qualquer jeito, não tem como. Você tem que se apresentar de forma correta. Mas imagina se você vai para o estádio de futebol, e lá no estádio de futebol você está lá no São Paulo e Boca Juniors no final de Libertadores, tá 3-0 em cima do Boca Juniors, aquela coisa toda. Imagina. Você vai com a camisa do Corinthians lá? Não vai. Você não vai, porque a torcida toda é São Paulina. Não é verdade? Mas você vai de terno e gravata, alguns até vão, porque vão ligar do serviço, mas tira a gravata, é isso. Ou seja, cada situação é uma realidade. Estou falando de costumes. O que eu vou explicar onde eu quero chegar. Não, essa questão da indumentária é cultural, né? É muito cultural.
Se você falou agora no futebol, por exemplo, nos anos 40, quando o Pacaembu foi inaugurado, eles iam assistir jogos de terno e gravata. O pastor Yoshiro cansou de falar aqui que as pessoas saíam para ir ao cinema de terno e gravata. Agora, uma questão é a gente pensar, as pessoas julgam muito. Isso que eu ia falar agora. As pessoas julgam muito. No nosso tempo, nós vivemos em um país que foi influenciado por uma cultura europeia. No início do século XX, XIX, XVIII, pela cultura francesa, depois pela cultura inglesa e depois pela cultura americana. Sim. Certo? E eu estou falando de todos os ramos da sociedade. Sim. Na metade do século XX para cá, nos anos 2000 e vai por aí afora, essa questão do terno e gravata ela foi sumindo um pouco. Então, eu penso que a pessoa ela tem que vir Bom senso. bom senso, não somente na igreja, mas em qualquer Qualquer lugar. lugar. Onde eu quero chegar? Bom senso de prevalência. Mas não é por que eu estou citando esse assunto. Porque nós temos a percepção de julgar pessoas pelas suas características de roupa. Tem um pastor aí que eu com você, um sabe, especial. Ele disse que foi pregar uma igreja e naquele dia ele esqueceu o pastor. Ele disse que convidado, eu não deixaria ele pregar. Aí ele resolveu. Ele não usa mais paletó de cabelo, ele não usa nem paletó de cabelo. Ele vai convidar no Brasil Então, mas as pessoas julgam a outras. Eu estou falando do quê? Gente, temos que analisar e distinguir o dissimulado. O dissimulado você vai distinguir convivendo. Não é pela aparência. Não é pela maneira que você vê naquele momento, naquele dia, naquela hora. Existem casos que você tem um discernimento, você consegue perceber. Claro que existem situações extraordinárias que Deus te dá graça para discernir tal situação. Mas como que eu vou distinguir o dissimulado da convivência? Andando, caminhando. Está entendendo? Não é fácil. Aí nós temos a capacidade de ficar julgando as pessoas. Fulano não é, ciclano não é. Então, não é bem assim que funciona. Não é pelas vestimentas, não é pelas roupas, não é pela maneira de falar, não é pela forma de andar, caminhar. Não é isso. Não é pelo dinheiro que tem, pela falta de dinheiro que tem. Não é isso. Dissimulados, amados, se você vai percebendo isso, andando com a pessoa, conversando com pessoas, está claro? Isso é um fato. Nós precisamos entender isso. Amém? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Não dá para julgar pessoas, não temos a capacidade de julgar pessoas, mas nós podemos perceber quando existem líderes dissimulados, como isso acontece? Das atitudes, das palavras, das falas. E aí, não é uma, é duas, é três, sabe? É naquela convivência que você vai percebendo isso. Então, na aparência externa, Jesus Pois é. Bem lembrado. Bem lembrado. Outra característica interessante que Judas destaca: converte a graça do Senhor. O que é converter graça? Mudar o Evangelho também. É inverter o Evangelho. É fazer do Evangelho negócios. É fazer o Evangelho balcão de negócios. Também é converter o Evangelho da graça. Amados, não há outro Evangelho a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, do Reino de Deus. A igreja pode construir prédios? Pode. Tem condições? Construa. A igreja pode adquirir bens? Tem condições? Construa. Para que isso? Para uma finalidade de abençoar alguém, de alcançar alguém. Então, ótimo. Isso não é problema nenhum. Mas, qual é a motivação? Ser o melhor prédio do bairro? Babel. Ter a melhor estrutura do mundo? Babel. É a cultura da Babilônia. É a cultura de Babel. A motivação está errada.
Assim também como, por exemplo, você pode escrever livros, por exemplo, eu sou escritor de livros, gosto de escrever, e aí, mas qual é a motivação de escrever isso? Eu sempre estou analisando. Estou escrevendo com qual propósito? Abençoar? Ok. Eu vou abençoar. Olha, para ter fama, eu devo fugir, eu devo distinguir isso. Está entendendo? Nós precisamos perceber. Agora, uma coisa é fato. Se você faz um bom trabalho em a área que você está, seja como jogador de futebol, seja como fotógrafo, seja como advogada, seja como um historiador, seja aonde você estiver, como contador, aonde você estiver, você faz com excelência, Deus pode te honrar de uma outra forma. Como? Te colocar em situações onde pessoas passam de você como uma referência naquela área. Isso é errado? Não. Por quê? Teu coração não está nisso. Teu coração está no Senhor. Está claro nisso? Entender o que estou falando? Não é errado as pessoas começarem a visualizar você para o que você está fazendo. Errado não é as pessoas, é o teu coração onde está isso. Onde está o teu coração nisso? Onde está o teu coração nisso? Versículo 5. Mas querem, portanto, ainda, versículo 4, parte final. Negam o único Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Líderes que negam. Como que se negam? Por exemplo, você tem pessoas que, de certa forma, aplicam todas as técnicas da ciência para por exemplo, alcançar pessoas, para abençoar pessoas. Está errado. De certa forma, as ciências pode ser utilizado para alcançar essa pessoa, como na ciência, na medicina, na psicologia ou na engenharia, não tem nada de errado. Mas sabe uma coisa? Qualquer área da vida, o engenheiro, o médico, o cientista, o professor, o pastor, o teólogo, seja qual for a área, precisa entender que todas as coisas vêm do Senhor e é para o Senhor. Alguns chegam a afirmar, não, mas espera aí. Por exemplo, tem médicos que simplesmente fazem o seguinte: terminou a cirurgia, está tudo certo, aí os familiares, graças a Deus. Ah, mas graças a Deus, não, graças a mim, foi eu que estudei, foi eu que fiz a cirurgia. Está negando o Senhor. Também, por outro lado, líderes que têm aquela característica de falar o seguinte: poxa vida, eu fiz um trabalho bem feito, eu fiz um trabalho bem elaborado, ninguém falou parabéns para mim, ninguém me elogiou, ninguém fez alguma coisa, ninguém, coloquei lá no Facebook, ninguém, só 10 curtidas, meu Deus do céu, que palhaçada, ninguém gosta de mim. Sabe o que significa isso? Está negando Jesus Cristo, Senhor. Porque se tem alguma coisa, se tem alguém que merece toda a honra, toda a glória, todo digno de qualquer louvor, é Deus. Mas é problema, tem alguma coisa errada eu elogiar o pastor Rafael pelo trabalho que ele faz? Não está nada errado eu fazer isso, errado é a maneira como ele vai receber isso. Se alguém quiser falar, puxa vida, que aula maravilhosa, que extraordinária, aquela coisa toda, está errado. Não está nada de errado nisso, mas o problema está em mim. Eu estou pronto para receber isso. Isso sobe no meu coração, isso vai exaltar, vai fazer com que eu me sinta superior aos outros. O problema é o nosso coração. Negar a Deus não é negar muitas das vezes falar que é um ateu. É muitas das vezes falar no teu coração: eu mereci. Eu sou digno. Eu mereço mesmo. Pode aplaudir, eu mereço. Está entendendo? Verso 5: mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Olha só que interessante. Destruiu depois os que não creram. Meu irmão,
Não importa como começamos, mas como vamos terminar a vida cristã. A questão não é como eu começo, mas como eu termino. Paulo fala, combati o bom combate, guardei a fé. Estou indo. O que estamos afirmando com isso aqui, qual é a minha análise desse versículo? É simples. Tem pessoas que começam bem, mas vão ficar para trás. Saul começou bem. Começou bem, ficou para trás. Ficou para trás. O que falar, por exemplo, pode destacar alguns líderes que começou bem e ficou para trás? Alguém pode lembrar aí? Por exemplo, né, o Eli, né, em relação aos filhos, né, Finéias e tal, ele não corrigiu, né? Muito bem. Salomão. Quem mais? Outros líderes. Começou. Hein? Quem mais? O Judas Iscariotes. Terminou bem. Vacilou. Saul. Eu acho que o Judas Iscariotes, ele foi o Judas, discípulo de Jesus, o tesoureiro. Está entendendo? Tem alguns exemplos interessantes de pessoas que começam. Sansão. Quem? Sansão. Sansão? Tem alguns exemplos interessantes que talvez você vai falar, puxa vida. Puxa vida. Esaú, por exemplo, negou a sua primogenitura. E ele fez isso como? Eu preciso me contentar com hoje. Dá comida logo, não morro. A irmã aproveitou aí. Tem líderes que tem um Mas lado e também ele. o irmão também não era Oi? o irmão também não era um dele, aceitando trocar. Ele era safado mesmo. Era o que eu falei. A questão não é como se comete. Ele levou comida pro irmão, né? O irmão foi safado para vender. Às vezes deu ele de teve um encontro com presente. Deus. Lá na frente ele teve um encontro com Deus. Não foi isso? Só a história Então, mudou. mas demorou muito para ele ter esse A história encontro. mudou. O seu nome, Sofreu propriamente dito, bastante. o seu nome por si só já revela as características dele, né? Porém, lembre-se, o mais importante não é como você começa, mas como você termina. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que até aqui talvez você falhou em alguma área, até aqui você errou em alguma situação, mas eu quero te convidar a uma mudança de vida. O que passou, passou. Errei lá atrás, errou. Falei, falhou, mas passou. Receba o perdão, receba a graça, passou. Agora anda de forma correta, digna diante do Senhor. Tá certo? E agora, o mais interessante desse episódio, aqui no versículo 5, vocês conhecem essa história, é que quem não entra na terra prometida, quem são destruídos na terra, no deserto, são pessoas rebeldes, são pessoas briguentas, são pessoas murmuradores, dissimuladores, percebe? São pessoas que ficam para trás. Obreiros que começam bem, ficam para trás. E por que fica para trás? Porque fica o espírito de rebelião, espírito de murmuração, dissimuladores, ficam para trás. Está entendendo? Pessoas que vão ficar para trás como? Porque fazem isso. E não é porque o pastor vai colocar no banco, ou vai, não, tem casos que vai acontecer. Tem casos que o pastor vai ter que colocar, vai ter que disciplinar, vai ter que ajudar, vai ter que corrigir, tudo bem. Mas tem pessoas que, de certa forma, a sua face, o seu caráter vai vir à tona e ela com vergonha não vai querer mais permanecer no meio da comunidade. Ela sai. Elas inventam desculpa, vai para outros lugares, se escondem.
Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ao deixar a sua própria habitação, e reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se a fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Aqui, nesses dois versos que nós acabamos de ler, falam de anjos caídos, falam de pessoas que têm características como Sodoma e Gomorra, que vivem numa sexualidade profana, distorcida, sem identidade própria, pessoas que têm uma característica de orfandade, serem órfãos de pais vivos, órfãos da presença do próprio Deus, pessoas que vivem como se não prestam conta a ninguém, não está sujeito a ninguém, não gosta de se submeter a ninguém, pessoas pelas quais também amam a fornicação, amam a prostituição, desejam fazer isso a partir da pornografia e a partir de tantas outras questões da atualidade que envolvem a perda da sua identidade. Daí ele pega e diz exatamente o que? Foram postas sofrendo a vingança do fogo eterno. Só que essa palavra, sofrendo, no grego, é interessante porque mostra que não é algo só escatológico futuro. É algo que já vem acontecendo sobre as pessoas vivem já um tormento. Há um tormento dentro da alma, há um tormento no seu coração, na sua mente. Elas vivem atormentadas. E esse tormento leva-os ainda mais a um abismo maior. Nada os satisfaz. Nada fica contente. Essas pessoas têm uma característica de sempre buscar prazeres em si mesmo. Buscam prazer em si mesmo. Faz aquilo que agrada os olhos, faz aquilo que agrada os ouvidos, faz aquilo que agrada os seus próprios narizes. Não pensa no outro, não pensa nas consequências na família, não pensa nas consequências no ministério, não pensam em mais ninguém, elas pensam somente nelas mesmas. Estão atormentadas. Gostam, preferem a fama. Paulo já alertou isso também em outras cartas, que o sexo, o poder, o dinheiro são características terríveis que podem derrubar uma pessoa. E por que derrubam? Porque estão atormentadas. E por que estão atormentadas na alma? Porque não entendeu a sua identidade de filho de Deus. Não entendeu a sua identidade como filho de Deus. Quando você entende a sua identidade como filho de Deus, você faz parte do DNA dos céus, logo, você não vive atormentado, você agora está nos braços do Pai, sob a sombra do Onipotente, você está guardado diante das asas do Senhor. Você se contenta com a presença dEle, você se satisfaz com a presença dEle, você se deleita com a graça dEle, você não está em busca de alguma coisa que venha satisfazer a sua alma, porque a sua alma já foi preenchida com a presença dEle. É horrível. Mas muitas das vezes nós somos tentados a satisfazer alguma coisa na nossa alma. Ficamos inquietos, muitas das vezes não conseguimos dormir. Porque o que vão falar de nós? O que vão pensar acerca de nós? O que vão... Poxa, a gente vive naquele dilema. Um dilema de tormento. No entanto, Judas está falando de pessoas
que vão viver no fogo eterno. Só que tem pessoas que já estão vivendo esse inferno. Verso 8. Também do mesmo modo, esses sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam o domínio e falam mal das dignidades. Outra coisa interessante, líderes que sonham, que sonhar não é pecado. Mas o problema não é sonhar. Tem gente que é o seguinte, deixa eu falar, se você é essa pessoa, eu peço no nome de Jesus Cristo, que teu coração seja alarmado para você chorar diante do Senhor, porque Deus quer tratar com você. Mas se você conhece alguém, essa característica, você fala, Senhor, tenha misericórdia, para que eu não me faça igual a essas pessoas. Mas tem pessoas que chegam simplesmente só faz o seguinte, pastor, eu tenho um projeto. Que projeto que é esse? Que projeto é esse? Projeto. Tem um projeto aí, vou dar um exemplo. Pastor, estou com um projeto de musicalização, e vamos fazer uma coisa forte, uma coisa grande, aquela coisa toda e tal. Aí, pastor, legal, bacana, vamos lá, vamos fazer. Passa 2 semanas, nada. 3 semanas, nada. 2 meses, nada. Cadê o projeto? Ninguém apoiou. Eu estou apoiando, sou pastor. Esqueceu. Aí, o pastor está com outro projeto. Cadê que projeto é esse? Pastor, é assim, tal, que a coisa toda, tal. Aí, pastor, um tempo. Cadê? Não deu certo. Por quê? Fulano não me apoiou, ciclano não gostou, fulano, aí começa a falar. Culpado é um, culpado é outro, culpado é outro, culpado é outro. Aí vem mais pra frente. Pastor, eu tô com outro projeto, pastor, outro projeto. Não deu certo. Porque a culpa é sempre do outro. Sonhador sonha, quando não dá certo, coloca a culpa. Eu aprendi uma coisa com José, filho de Jacó. Eu aprendi que muitas das vezes não é bom falar dos seus sonhos, porque se falar, tu está aposentado uma rascada. Talvez os seus próprios irmãos, a tua própria família, pode te colocar na cobra. Então tem coisa que se faz só com Deus. Faz só com Deus, que Deus, no seu determinado tempo, vai se encarregar de fazer acontecer. Porém, se de repente, na sua inocência, porque a gente já de vez em quando é inocente, a gente pega e fala para o nosso irmão e tal, para aquele irmão te vai e vê uma cobra, te empurra na cobra, você cai, é esquecido. Sabe de uma coisa? Mantenha-se fiel diante de Deus e não faça mais nenhum projeto. Porque os sonhos que Deus muitas vezes pode colocar nas nossas vidas, de vez em quando, Ele faz enterrar. Porque para enterrar sonhos, para tratar com nossos corações. Porque vai chegar a hora que Ele vai tirar da gaveta e vai fazer acontecer. Mas enquanto você está sonhando, enquanto o sonho, aquilo que você sonhou não está em execução, faça o melhor que você tem que fazer, tudo que você vai fazer. José, tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Ele não reclamou quando foi jogado na cova. E não diz a Bíblia, fala que ele reclamou, não. Ele foi vendido como escravo, o que ele fez? Ele foi servir com o coração disposto. Na casa de Potifar, deu o melhor. Foi jogado de novo na prisão. Na prisão, ele deu o melhor. Em todo tempo. Você tem sonhos? Mas não fique parado. Pode trabalhar. E dê o melhor. Enquanto os sonhos de Deus não se realizam sobre a tua vida, você está trabalhando, dando o seu melhor.
Os sonhadores daqui não é esse. Os sonhadores daqui é quem só fala, mas não faz. Só fala, mas só critica. Só sonha, mas não faz. Sabe aquele camarada que, mas não deu certo. Compra um carro para trabalhar de Uber. Está todo mundo trabalhando de Uber, ganhando mau dinheiro, gente. Só que esse camarada, não deu certo. Por quê? Porque não gosta de trabalhar. E o que sabe fala? Vai ter com as formigas preguiçoso. Sonhador aqui que está falando tem a ver com preguiçoso. Gente que só fica sonhando e ao mesmo tempo parado. Está entendendo o que eu estou falando? As pessoas que só projetam, mas não fazem. Aí ele acrescenta uma coisa muito forte: sonhadores imundos contaminam a carne. Pessoas dissimuladas, pessoas que só inventam, pessoas que só vivem nas novelas. Tem pessoas que têm uma habilidade para dramaturgia, mas não é dramaturgia no sentido de escrever alguma coisa legal, porque tem dramaturgo muito bom nesse país. Tem. No entanto, tem gente que só inventa. É só na maionese, só está inventando, mas não trabalha, não vai atrás, não corre, não batalha, não luta, e ao mesmo tempo contamina outras pessoas. Desprezam o domínio e falam mal das dignidades. O que significa isso? Desprezam o domínio. Sabe o que é isso? Desprezam o governo. Quem pertence a essa igreja aqui? Levanta a mão. Vou dar um exemplo. Pastor Rubens, além de pastor, ele é governo aqui. Certo? Não é isso? Governo. A palavra que ele fala para vocês: irmãos, vamos fazer isso juntos? Vocês vão? Fazem. Pelo menos é assim. Fala. Não é verdade? Eu ponho aqui no grupo de obreiros aqui da Famosa, tem aí mais ou menos uns 100 obreiros? 30, 40? 20. 20? Eu acho. Profetizo o dobro até o final do ano. Olha só, 20 obreiros. Eu ponho aqui, convoco os 20, vamos trabalhar os 20, tá bom fazer isso junto? Vamos. Está marcado para o sábado que vem fazer algo junto, um tirão aqui, tal, aquela coisa toda e tal, gente. Sábado que vem tem um tirão. Olha só. Revelação, hein? Revelação. Aí vem os 20. Não. Vem 14. Aos 14 que vem, começa a murmurar os que não vieram. Está errado? Tá. Os que não vieram, não justificaram. Está errado? Tá. Agora, não vieram por conta de alguma situação justificável, ok? É porque eu trato, quando alguém justifica para mim, eu estou dizendo que a pessoa está comigo. É está ausente do corpo, mas a alma dela está comigo. Ou seja, os pensamentos dela justificou. Está entendendo o que eu estou falando? Agora tem gente que não dá satisfação, não justifica, não fala por quê, como, aonde. E quem está falando? São pessoas que desprezam o governo, o domínio. Está desprezando. E quando você está no ministério, só exemplo, tá? Só um exemplo, Isaac, só um exemplo. Imagina, o ministério de louvor está lá, aí chega alguém e fala assim: não, mas não é assim que toca não, desse jeito, eu sei mesmo, eu sei. Aí eu, peraí. Não estou falando que você não está, mas eu sou o líder, eu estou pedindo para que você faça desse jeito. Está desprezando? Governo. Talvez você vai saber melhor do que o seu líder, talvez você vai entender melhor do que o seu líder, talvez você vai fazer melhor do que o seu líder, mas você precisa respeitar a sua liderança.
Mas tem gente que despreza. Despreza com os olhares. Quem já leu o livro O Corpo Fala? É bom. Interessante mesmo, né? Bastante interessante. Vocês vão ler em breve, porque vamos ter matéria de psicologia aqui, vocês vão ler. É interessante esse livro. O Corpo Fala. O jeito que o pastor Rubens aí fala. O seu jeito fala. A tua expressão fala. Está entendendo? Ó, ele está falando. Nós temos que tomar cuidado. Porque muitas das vezes desprezamos o outro com olhares. Desprezamos o outro com atitudes. Desprezam o domínio. Desprezam autoridades civis. O texto fala exatamente disso também. Falam mal das dignidades. Aqui eles ficam a outra versão, tem uma outra versão diferente. Falam mal de autoridades. Autoridades superiores. Falam mal de policial. Porque lá na rua, em termos de segurança, ele é nosso superior. Vai no posto de saúde, aí a pessoa fala assim, gente, já para pensar, uma pessoa que trabalha no posto de saúde já é estressante. Aí chega você, o crente, chega lá, o líder cristão, e quer. É natural, então nós somos buscar com dor, tá, com coisa assim, e vai reivindicar algumas coisas. Opa, calma, calma. Fala com amor. Fala com graça. Eu mesmo faço isso. Quando eu antes de ir para o posto de saúde, para um hospital, eu já oro. Eu oro mesmo, assim, abre as portas. Prepara tudo. Vê tudo. Mas é SUS, eu tenho essa, comigo tem essa de SUS ou convênio, não, tudo é a mesma coisa, estou debaixo do governo do Senhor. E quem está debaixo do governo do Senhor não se preocupa se é SUS ou não, se preocupa com o Senhor que está guardando as nossas vidas em qualquer área. Não tem essa. Mas gente, eu vou falar uma coisa. Por exemplo, minha esposa, Tamires, precisou fazer uma cirurgia quando estávamos em Guarulhos. Convênio? Eu não tinha convênio na época. Não dava. Enrolou. Aí, botei o convênio. Acabou com o convênio. Não vou pagar esse convênio mais não. Mas e agora? Que vou ter que fazer uma cirurgia e tal. A gente orou. De repente, Deus coloca na nossa vida a Michele, parente do Rafael. Aí a Michele, eu conheço tal médico, é lá do Sul, lá da Zona Leste e tal. Opa! Como é isso? Peraí. Entrou em contato. Aí também foi. Passou por todo o procedimento normal, natural. Aí o médico só vai demorar 7 meses para fazer a cirurgia. A amiga, se der bola, assim, não vai. Porque se tem uma coisa que eu tenho é fé. Eu tenho medo. Eu tenho fé. Ele não vai. Rapidinho. Não. Você não queira nem palavra primeiramente. Vai na minha fé. E foi. 2 semanas. Obrigado. A cirurgia está marcada. É igual, é SUS, mano. É SUS, mano. Que SUS? É o céu, é o céu. Igual, o que aconteceu? Ele foi na cirurgia, fez a cirurgia, deu tudo. As enfermeiras trataram tão bem, que ela também teve que voltar. Então, porque de flores para elas. Agradecer o tratamento dos enfermeiros. Sabe o que é isso? É domínio de Deus. Esse negócio de que convênio, ou SUS, seja o que for, é bobeira. Entrega a tua mão, a tua vida na mão do Senhor, que Ele vai fazer o resto. Agora tem gente que não respeita a autoridade no posto de saúde, no trânsito, na segurança, ou prefeito. Por exemplo, eu não tenho esse prefeito. Tenho vergonha de falar isso. Eu voltei. Tenho vergonha de falar isso. Mas eu não posso sair por aí falando mal dele. Primeiro porque eu votei.
Então o que eu vou fazer? Qual vai ser minha resposta depois? Na urna, vou lá na urna e dou minha resposta. Porque eu estou no direito democrático. Chorar é por ele. Exato. Pelo tempo. É isso. As nossas autoridades. Agora, o que eu estou dizendo é que você não é qualquer líder. Você é o líder que Deus está levantando para mudar essa geração. Você não é qualquer um que sai por aí difamando, criticando, reclamando. Pelo contrário, de repente, num posto de saúde, ou na delegacia, ou em algum lugar que você precisa estar, você chegou. E aonde você chega, a glória de Deus chega. Amém. E alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Eu imagino Jesus nos dias atuais, num posto no AMA. Pensou Jesus no AMA? Que coisa linda. Ele senta do lado, acompanhando Maria, a mãe dele. De repente, vai, tua fé te cura. Eu estou falando que Deus quer levantar líderes que façam diferença. Líderes que desprezam o governo, que falam mal de autoridades, têm características de Lúcifer. Tem as raízes e sintomas de Satanás. Diga comigo, ai. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés e não ousou trazer contra ele palavras de acusação, mas disse: o Senhor te repreende. O que está falando disso? Que até no mundo espiritual, você não tem que, claro que você não precisa falar bem do diabo, mas não fala. Você fica falando bem ou mal, não precisa falar. Porque qual é a maior estratégia de Satanás? É que fique falando dele. Mas também tem outro extremo, que não fala dele. São outros extremos. Temos que saber distinguir. O que o texto está falando? Que existem questões no mundo espiritual tão sérias. Aqui, é o arcanjo Miguel. Sabe quem é o arcanjo Miguel no mundo espiritual? É alguém que chegou um dia, teve uma época, que estava debaixo da autoridade de Lúcifer. Não é isso? Estava debaixo. Porque Lúcifer era o maior líder de todos. Talvez aquele seu líder, ou que foi o seu líder, ou seu ex-patrão, seu ex-chefe, seja quem for. Vou falar mal dele? Não precisa falar mal dele. Você não precisa ficar falando mal dele. Já foi, já passou. Olha, aquela pessoa estragou a minha vida. Não estragou, você não sabe. Você não sabe. José poderia ter falado assim: vocês estragaram a minha vida, mas José falou para os irmãos e falou assim: o mal que vocês fizeram na minha vida, Deus reverteu em bem. Vamos olhar para a história, vamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, vamos enxergar. Às vezes Deus está nos livrando de situações, tem vezes que Deus está nos livrando de problemas, tem vezes que Deus está nos livrando de pessoas. Eu não reclame, não falem mal. Eu tive patrões muito bons, eu tive patrão que pegou no meu pé e que doeu demais. Mas eu olho e falo: puxa vida, louvado seja o Senhor por essas pessoas que contribuíram na minha formação. Esses, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, essas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão pela recompensa, e pereceram na contradição de Corá. Aqui você tem 3 líderes: Caim, Balaão e Corá. Caim, homens que matam. Jesus falou assim: olha, aqueles que
na lei, aqui tem gente que mata, não é isso? Tem pessoas que matavam no Antigo Testamento e tal, mas o Jesus vem falando lá na bem-aventurança acerca daqueles que falam contra o outro a verdade, estão matando. Quantas pessoas têm matado seu irmão? Quantas pessoas simplesmente olham, alguém pergunta para ele, onde está o teu irmão? Eu não sei. Olha aquele irmão que no culto de domingo não foi na tua igreja, não sentou do seu lado, você não conseguiu ver. Alguém pergunta, cadê aquele irmão? Não sei. Cada um com seus problemas. Síndrome de Caim. Pessoas que simplesmente ignoram o outro, desprezam o outro, repudiam o outro, matam com palavras, matam com expressões, matam com atitudes. E mata por inveja, mata por ganância. Pastor, então, em relação a gente saber onde estão os nossos, aquelas pessoas que a gente lidera e tal, eu acho um tanto quanto perigoso essa parte, porque muitas pessoas acham que a gente quer cuidar da vida delas. E às vezes, a gente também tem que saber que nós somos líderes da vida espiritual deles e não da vida pessoal deles. Então, até onde a gente pode chegar para não invadir Sim. Não precisa invadir a privacidade das pessoas, mas na convivência, você sabe quem são as pessoas, você vai conhecê-las. Você vai saber os limites que elas estão estabelecendo na convivência. Você vai saber que uma pessoa tem uma forma, um jeito, tem tal compromisso e tal, enfim, cada um tem a sua maneira de fazer. Sim, tem uns que são mais abertos a isso e outros já não gostam. Independente de aberto ou não, independente disso, você como líder na convivência vai conhecer essas pessoas. Na convivência você vai se identificar com elas. Você vai saber que aquela pessoa é reservada, que aquela pessoa é mais aberta. E elas que são reservadas, ela não vê, o que eu posso fazer? Poxa, pelo menos perguntar, está acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? É simples. Está tudo bem? Só isso. É pelo menos uma coisa básica. Mas é engraçado que nós simplesmente jogamos para as pessoas as conversas e aí, está tudo bem? A gente não quer nem saber. A gente pode. Aí, beleza? Mas é verdade? A gente simplesmente fala, e aí, tudo bem? Tá. E aí, então, você pode já mudou o assunto. É interessante. Mas, respondendo a tua pergunta, nós precisamos conhecer as pessoas, conviver com elas, saber quais são as características delas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa comigo na nossa igreja, que a gente manda mensagem para ela no WhatsApp, ela não responde. E aí, já 2 vezes, eu tentei pessoalmente, mas você responder a mensagem? Eu esqueço, eu vou responder depois e esqueço. Tá bom. Aí eu mando mensagem, já sei, não vou responder, não vai ter resposta. Ou seja, já entendi, é o jeito dela, eu vou respeitar. Agora, quando a pessoa fala assim, vou mandar uma mensagem para ela, e ela leu e fala assim, não concordo, ela vai responder. Aconteceu? Eu vou fazer, pode fazer isso, aqui? Ela respondeu, não dá. Então, eu já entendi. Quando ela não responde, porque ela está concordando. É verdade, porque está concordando mesmo. Então, não me preocupo mais. Tipo assim, você pode estar tal dia, tal hora, tal lugar, mas ela não responde nada. Ela vai. Ou seja, eu tenho que entender que as pessoas não giram em torno de mim. As coisas não vão girar em torno daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Não é porque eu sou desse jeito que todas as pessoas têm que ser igual àquilo que eu sou. Não pode. Eu tenho que respeitar as características de cada pessoa. Vou falar uma coisa. Eu acho que aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei pensando sobre isso que você está falando mais antes, né? Eu tenho uma conhecida aqui na igreja, gosto muito dessa pessoa e não veio na igreja. Aí não veio uma vez, fulano não veio. Mas não veio, eu vou respeitar, né? Não vou invadir. Fulano não veio. Depois eu fiquei sabendo, você viu fulana? Quebrou um pé. Ou seja, agora assim, se eu tivesse tido uma outra atitude, não, eu vou respeitar, mas fica nessa coisa que eu acho que é o que a gente aqui tem. não, mas isso tem que ter, você tem que ter necessidade. Mas vou respeitar, vou ficar respeitando, de repente fazer uma ligação, né? Olha,
tivesse perguntado, não tinha hoje, né? Mas você ia se sentir tão amado também. Oh, puxa vida, mas não, eu fiquei nessa de não vou respeitar, porque eu Exatamente. invadi com medo. É. Às vezes nós temos o medo de invadir, já tem aquele Não, isso medo. não é invasão. Invasão é quando a pessoa tem algum assunto muito mais que não quer expor. Você está querendo expor, aí isso é invasão. Aí depois eu brinquei, eu falei, ela falou assim, mas você nem me... Fiquei com vergonha. Mas você nem ficou sabendo? Não. Você nem veio me visitar? Aí eu fiquei com a minha Não. cara... Por exemplo, uma irmã da nossa igreja não foi, não esteve uma irmã não esteve na igreja domingo. Aí na segunda-feira, deixei quieto, passou, eu fico esperando a pessoa. Não falou nada, então tá. Aí ontem eu perguntei, hoje perguntei. E aí, o que aconteceu? Você não esteve domingo na igreja? Ah, está acontecendo um problema sério. Posso ajudar? Não. Entendeu? Ou seja, eu perguntei, está acontecendo um problema sério, posso ajudar? Não. Ou seja, eu não vou invadir a privacidade. Então, eu falei, ok, eu estou aqui, à sua disposição, estarei orando por você. Qualquer coisa que me procura. Isso foi 9 horas da manhã. 6 horas da manhã, manda mensagem. Pode passar aqui amanhã? Tá vendo? São coisas que a gente, ok, respeito. Então, é uma questão de simples, é uma coisa de a gente saber lidar com essas situações. Certo? Mas é bom nós perguntarmos para as pessoas, porque, de certa forma, Deus também está andando na terra, perguntando, cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Aí você fala, estou com medo de perguntar, Senhor. Não é verdade? Tô nem... Não, isso aí está tudo bem, isso aí não é nada grave, tenho medo de perguntar. O problema não é esse, o problema é, estou nem aí, cada um dos problemas. Aí o negócio complicou. A resposta do Caína sou eu, por acaso, mas todo meu irmão. É isso. Pastor, e quando a pessoa não gosta de ser procurada? Não gosta de ser? Procurada, não gosta de falar, Respeita. não dá satisfação, Aí, não quero dar satisfação, não quero ser procurada. primeiro que essa pessoa, Orar pela pessoa. se exerce liderança, não pode exercer mais. Porque não está sujeito a uma autoridade, uma mentoria. Tá certo? Não deve exercer liderança. Se ela não exerce liderança, está tudo. Enfim, vamos ter que aprender a lidar com essas pessoas. Se aproximar um pouco mais. De repente, existem pontes. Essa pessoa é mais íntima, mais próxima de outra. Então, usar a outra pessoa como uma ponte. Essa seria a estratégia mais ideal. Temos sempre pessoas como referência para ajudar. Quando não tem ponte? Aí, Mas ninguém vive sozinho, pelo amor de Deus. é o Espírito Santo. Viver sozinho sem ninguém. É o Espírito Pode, Santo. gente. Você tem pai, tem mãe, irmão, Espírito É o Santo. Espírito Santo para lá? Depois que eu virei pastor, eu conheci tanta gente assim. Ai, então nós temos que trabalhar. Eu gosto que nem de procura. Eu vivo sozinho em casa. Eu não gosto de tudo. Eu não gosto de ninguém me chamando no WhatsApp, no Face, eu não gosto. Eu nem visualizo. Certo. Eu não gosto. Mas se você chegar e conversar comigo, eu vou conversar com você. Então, isso é interessante. Interessante. Então, a gente já sabe que você não gosta. Então, caso aconteça alguma coisa com você, ninguém te procura, você não pode também, o oposto, reclamar a situação. Ou seja, já sabem uma característica dela. Eu vou ter que respeitar e trabalhar isso a partir Assim, eu não gosto que me procurem assim, em rede social. Porque eu falei pra você, eu tenho WhatsApp no meu celular, tenho Face, mas eu não converso com ninguém. Entendi. Por esses Mas meios. pessoalmente, você está E eu bem. vivo isolado em casa. Eu não tenho nenhum amigo, nenhuma amiga que vá lá, que eu converse todo dia, que a gente senta assim e conversa. Eu não Mas você abre a porta certo. se alguém bater no Continue. então espera por nós. Continue. Vou tomar um cafezinho. Deus está trabalhando. Só o fato de falar já é um avanço. porque eu era uma pessoa, eu não era da igreja, né? Eu vivia indo e voltando. E vinha para a igreja e depois sumia por muito tempo. Então eu era mais do mundo. E eu vi que o mundo
tem nada de bom para me oferecer. Mas mesmo assim, eu prefiro me trancar em casa, viver isolada, não tenho mais nenhum amigo, nenhuma amiga que eu tinha muitos antes, não tenho ninguém. Certo. E comecei a frequentar a igreja novamente. Agora Deus vai abrir portas quando você está possível em alguém. Então deixa que Deus coloque isso no teu coração. Nesse assunto assim de alguém, as pessoas me procurarem, eu prefiro sentar aqui e conversar com você do que ficar respondendo em antes ou Face, por meio de telefone, essas coisas. Eu prefiro mais conversar assim pessoalmente do que em rede social. Muito bem. O bom avanço é que você já está falando isso com a gente. Isso já é um bom avanço. Isso é bom. Você mostra que você não está... Agora, o problema maior não é essas questões. O maior é quando características de Caim, líderes como Caim, que mata, despreza e ainda constrói cidades. Líderes que constroem cidades são líderes que constroem lugares de fuga. Se escondem exatamente numa caverna, porque cidade, na verdade, é lugar de esconderijo. Metrópole é lugar de esconderijo. Por exemplo, eu vim mais cedo e estive passando pela cidade ali na Santa Efigênia e tal. Aí teve um momento que eu parei aí na Avenida do Ipiranga e eu amo andar ali. Eu gosto muito de andar. Eu fui office boy, trabalhei muitos anos ali, então eu gosto muito daquele lugar. Mas aqui hoje me chamou a atenção, o farol está fechado, que é ali no Ipiranga, na Santa Efigênia. Parei e olhei para todo mundo, fiquei olhando. Engraçado que, olha gente, cruzamento, Ipiranga, Santa Efigênia, farol fechado, mas tem gente no WhatsApp e no celular. Olha lá. Ah, não, é um absurdo, eu achei um absurdo, porque vai que alguém passa e leva o celular. Você está onde? No Ipiranga, você é de São Paulo. Não é verdade? Ou seja, é um lugar propício para alguém chegar e levar o que você tem na mão. Aí a pessoa está nem aí. Ela simplesmente já fiquei olhando. Fiquei olhando. Fuga. Pessoas que usam hoje, por exemplo, as redes sociais como fuga. Pessoas que usam alguma situação para fugir dos relacionamentos. Caminhos de Caim. Caminhos de Caim. Líderes que se escondem nas suas dores, nas suas angústias, nos seus traumas, nas suas dificuldades, nos seus dilemas, nas traições que passaram, nas decepções da vida, e não entendeu a voz de Jesus dizendo: vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, que eu vou aliviar. Quem vem até Jesus recebe bálsamo, quem vem até Jesus recebe cura, quem vem até Jesus recebe restauração. Não vive escondido dentro de um WhatsApp, dentro do celular, dentro de um quarto. Tem jovens trancados num quarto jogando videogame e fica só trancado ali jogando videogame. E os pais incentivando. Caminhos de Caim. Líderes que se escondem atrás do gabinete pastoral, se escondem atrás de alguma coisa para não se relacionar com mais ninguém. Pregadores que chegam, entram pelo fundo, sobe, pregam, termina a pregação, termina o culto e já vai embora. Não quero falar com mais ninguém. Caminhos de Caim. Se escondem. De alguma forma, fogem. Outro líder que Balaão, a ideia de recompensa. Quanto que você cobra? Eu vou, mas quanto você vai me pagar?
Ora, isso é sério. Uma pessoa essa semana perguntou para mim, eu quero participar da aula, eu não tenho dinheiro, eu posso fazer pausa. Ah, não vai prejudicar, não vai prejudicar. Queria deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que não têm condições, mas tem gente que Deus vai lá e dobra isso. Para que isso? Então escuta. Mas tem gente que, sabe? Não. Quanto que vai ser? Tem, sabe? A busca pelas recompensas. Não pode. Não pode. Ah, mas se todo mundo resolver não pagar, não tem problema, meu irmão. Deus levanta. Eu não estou preocupado com isso. Não estou mesmo. Sabe por quê? Porque o meu coração não está nisso. Eu quero afirmar uma coisa para você. Digno ao trabalhador do seu salário. Se o pastor trabalha integral e precisa ser remunerado, não precisa não, deve. Está errado? Não está. Então o que está errado? Qual o caminho de Balaão? É baganha. Eu vou orar por você, mas você vai ter que dar o seu dinheiro aí. Quem já viu isso? Acontece. Eu vou orar por você, mas você precisa passar para mim um valor. Opa. Olha só que engraçado. Gente, é absurdo que eu vou falar para vocês aqui. Absurdo no sentido no outro extremo. Porque eu moro numa casa de 3 cômodos. A minha casa é arrumadinho, tudo bonitinho e tal. Certo? Aí chega uma pessoa e fala para mim, eu quero diploma, qual diploma? Quanto? Eu não vou. Aqui não tem essa. Tá, 50 mil. Sério, 50 mil. Faço cheque agora. Não, se você não fizer, outro faz. Fala, pô, porque eu não vou fazer. Pegou o cheque, estava assinado já, 50 mil. Ó, eu vou deixar o cheque aqui, você pensa. Se você deixar aqui, 2 coisas vão acontecer, você vai fazer o pecado. Ah, mas é relativo. Não, o pecado aqui não é relativo não, vou quebrar tua cara. Porque você está me desmoralizando, me chamando de mau caráter. A segunda coisa que eu vou fazer é te levar para a delegacia, e na delegacia eu te denuncio, isso é crime. Pegou o cheque. Foi mal. Mas tem gente que fez por ele. Que esses dias ele colocou no Face, me informei. Alguém fez para ele. Balaões, raça do inferno. Pastor, mas que curso que ele queria? Não era teologia. Para que finalidade? Para ser ordenado pastor. Agora, quem vai ordenar o pastor também? Aí eu não vou. Olha como que nós vamos. Aí depois a gente tem que obedecer esse líder. É pastor como? Eu estou falando de pessoas. Mas tem gente que aceitou, tem gente que aceitou o cheque. Tem gente que fez de forma para ele. Eu estou falando de pessoas. Agora, nada começa grande. Deixa eu falar uma coisa: nada começa grande.
Às vezes começa com uma pequena situação, um pequeno desvio, uma pequena conversa, um pequeno negócio. Às vezes, não, pode deixar, vamos passar, a nota fiscal é fria, não tem problema, não, sabe, nada começa grande, tudo começa de forma pequena. Avalie recompensa no sentido de, vou colocar aqui, eu vou arrancar a net, a praia, eu vou colocar aqui aquele aparelho lá, aquela coisa toda, tal. É legal? Não. É crime? Está fazendo por quê? Todo mundo faz gato. Meu, mas você não é churrasqueiro. É verdade? Nada começa grande. Recompensas. Pessoas que querem tirar vantagem de tudo. Pessoas que querem tirar vantagem em todas as situações. Outro caminho é corar. Corar é contradição. Contradição. Pessoas que estavam na contradição. Pessoas que falavam uma coisa e faziam outra. Pessoas que falavam uma coisa e faziam outra. Pessoas que falavam na frente de uma coisa, por trás falavam o contrário. Difamavam por trás. Pastor, pode contar comigo, estamos juntos. É por trás. Liderando um motim. Mas jogo de poder, né? Jogo de poder. Muito bem. Tem líderes que temos que refletir. Muitas vezes desprezamos nosso irmão. Ao mesmo tempo fugimos do nosso esconderijo. Muitas das vezes queremos tirar vantagem de tudo e de todos, seja qual for o custo. E muitas das vezes estamos entrando em contradições por causa do poder. Em busca do poder. Eu quero concluir falando. Eles estão manchas em nossas casas de caridade. Quando festejam conosco alimentos-se sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos servem frutíferos, 2 vezes mortal, desarraigados. Ondas impetuosas do mar, que escumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Mas eu quero destacar aqui, em todas essas falas aqui, a palavra frutos secos e frutíferos. Tudo que ela faz não prospera. Tudo. Se você olhar para as pessoas, por exemplo, tudo que ela faz, dá errado. Peraí. Vamos rever o que está acontecendo. Vamos analisar, vamos distinguir, vamos perceber que tem alguma coisa que pode estar errada. Pode estar sim. Porque fomos chamados para dar frutos. Fomos chamados para gerar filhos espirituais. Fomos chamados para gerar frutos. E aquela árvore que não dá fruto, não tem raízes. Quando você não tem raiz, qualquer coisa serve. Quando você não tem raiz, qualquer coisa vale. Quando você não tem raiz, qualquer pessoa é a melhor pessoa. Não é assim que funciona. Nós não somos assim. Nós não somos dessa forma. Nós estamos enraizados na palavra de Deus. Nós estamos enraizados em Jesus Cristo. Nós estamos enraizados pela manifestação do amor de Deus. Portanto, Enoque, o Sérgio, depois de Adão, profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus servos, para trazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Esses são murmuradores, queixosos, que andam segundo as suas concupiscências, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam, haveria
esclarecedor dos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns, tende compaixão, com discernimento. Eu quero dizer, concluir, falando que Judas nos faz lembrar de Enoque. Judas faz nos lembrar de homens que andam com Deus. Andar com Deus é ter compaixão das pessoas. Andar com Deus, talvez você veja alguém que tem essas características que nós acabamos de falar. Você não deve apontar, não deve acusar, mas deve amar. Com o amor de Deus, com a misericórdia do Pai. E, sobretudo, com o discernimento do Espírito Santo. Tenha compaixão com discernimento, ao verso 22. Tenha compaixão com discernimento. O que é isso? Eu tenho compaixão, mas eu preciso saber até que ponto essa pessoa merece essa compaixão. Eu estendo as mãos, mas saiba aonde você está pisando, para que você não se torne pior do que essa pessoa. E salvai alguns com temor. Alguns dessas pessoas, se você puder salvar, salve. Restaure com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até as vestimentas manchadas pela carne. Por que tenho que salvar alguns? Por que eu devo ter compaixão com discernimento? Ele responde: aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença da sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória, majestade, domínio, poder, agora e sempre. Amém. Por que eu devo ajudar alguém? Por que eu devo amar alguém nessas condições? Porque amanhã pode ser você. Que Deus nos guarde em pé. Que Deus nos guarde, porque Ele é poderoso para nos impedir de cair. Ele é poderoso para nos impedir de tropeçar. Ele é poderoso para que nós não retrocedemos. Ele é poderoso para que possamos nos apresentar diante dele irrepreensíveis, gloriosos, cheio de glória, cheio de graça, cheio de amor. Você é líder. Vocês todos nós somos líderes. Talvez alguns não exerçam liderança numa posição eclesiástica, mas exercem liderança dentro de casa, na família, na empresa, em alguma área você exerce liderança. Você foi chamado para influenciar uma outra geração. Deus é poderoso para que tenhamos. Deus é poderoso para que tenhamos fé para nos manter em pé. Amém? Não se deixe corromper. Não se deixe se levar pelas ondas da vida. Amém? Vocês têm 7 dias para entregar o trabalho? Todos os livros. É isso?